Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e vamos falar sobre a grande polêmica da vez, que é Renato Cariani versus o coach do Ramondino. O Renato Cariani teceu duras críticas ao Cris Aceto e, por sua vez, o Cris respondeu em um podcast falando coisas pesadas. Vamos lá, rapaziada, e começando, vou falar aqui com vocês sobre o início de tudo isso. Tá bom? Obviamente que o start foi o resultado do Ramondino no Mr. Olímpia, onde nós vimos ele com um condicionamento abaixo do que o esperado, né, comparando aos seus rivais. E aqui, rapaziada, algumas coisas são muito importantes. Eu vou trazer o post do Brasil Bodybuilding News, que ele consegue trazer aqui pra gente com exatamente o trecho que eu quero falar sobre o Renato Cariani. Depois vou falar sobre a declaração do faixa preta e aí a gente fala então sobre o Cris Aceto, o que ele respondeu, beleza? Vamos lá. O Ramon de preparador e de treinador, dos dois. Seu amigo do faixa preta. Falou. Pra mim ele tem que sair do faixa preta. Minha visão tá aqui, eu tô falando minha opinião, porque eu não tenho poder nenhum, pelo amor de Deus. Você pediu opinião. Ele tem que sair do faixa preta e tem que sair do Cris Aceto. Mas não porque esses dois assinaram atestado de incompetência. Não. Porque quando um time perde um campeonato, às vezes ela troca o técnico pra vir novas ideias, pra vir novos projetos, pra vir novos insights. Cara, a escola do faixa perdura pro Ramon há aproximadamente 2 anos. Cara, vamos tentar outra escola, outro padrão de treino, outra metodologia de treino, uma outra periodização de treino. É bom pro Ramon, é bom pro faixa também, porque assim o faixa pode mostrar o seguinte, aí mudou muita coisa, tá vendo? Tá aí, ó. Certo? E do Cris Aceto, eu falo pra mudar, porque desde quando o Ramon se tornou profissional, em 2021 ele tá no Cris. Tá na hora de trocar. De repente um outro preparador que tenha um trabalho mais forte em off-season, que não é o forte do Cris. O Cris é muito forte no pre-contest, mas ele não costuma ser muito participativo no off-season. Pra mim, o Ramon tem que trocar de pré-season para trazer pro Ramon um off-season consistente, para ele melhorar grupos musculares que precisam melhorar. Como? Peitorais. Como? Reduzir um pouco aquele antebraço dele para vir com outros grupos musculares, porque tem que distribuir peso. Então o Ramon tem um antebraço enorme que tá pesando. Então, variáveis de treino que reduza cada vez mais a intensidade na atividade do antebraço para poder pegar esse peso do antebraço e colocar em outros músculos. Então, eu acho que ele teria que sair. Para trazer... Isso aqui é a declaração do Renato. E o Júlio Balestrin também falou sobre isso, ele também estava dando a sua opinião sobre tudo isso. Lhe custar. Quando a desidratação é muito severa, o atleta fica muito murcho. O que o treinador vai fazer? Desesperadamente, ele vai tentar preenchê-lo o mais rápido possível. E aí foi o que aconteceu. Na minha opinião, saturaram demais o Ramon com carboidratos, água e sal, e aquilo acabou saindo do interstício e indo para a região subcutânea. E quando ele começou a se exercitar no palco, porque é um exercício isométrico, é claro que teve o aquecimento do corpo, hiperaqueceu e começou Teve o nervoso que ele passou. Exato, e daí quando ele ficou fora do primeiro confronto, ele já desestabilizou totalmente. O que tirou ele do primeiro confronto? Essa condição. Ele ainda não estava suando tanto, mas ele... Então aqui, pessoal, só pra gente entender o contexto, tá bom? Eu vou resumir. Teve todo o resultado do Ramon. E aí então o Renato, o Júlio Balestrin e diversas outras personalidades estão comentando, né, sobre o que é o motivo. E muito tem se colocado na conta do Cris Aceto por conta da finalização. O faixa preta, que é o treinador do Ramon, ele também se pronunciou. Nem vou ler aqui porque provavelmente a essa altura vocês já viram isso aqui ou no meu Instagram ou em outras páginas, mas eu vou só ressaltar a parte que ele fala aqui, né, sobre que eles fizeram 20 semanas de preparação e coloca: porém o fisiculturismo não é sobre isso, o tempo de preparação é sim importante, mas uma finalização bem feita é algo imprescindível e infelizmente isso não aconteceu dessa vez. E foi essa a falha na finalização que afetou a entrega da melhor versão. Então, depois do Olímpia, o Ramon deu uma entrevista lá pro pay-per-view em português, ou como diria ele mesmo, em brasileiro, e ele falou que aconteceu alguns erros. Aí o faixa também falou sobre esses erros de finalização.
o Renato Cariani e o Júlio Balestrin deram a visão dele, apontando também sobre o que os possíveis erros foi referente à finalização, né, que tudo isso está na conta do Aceto, deixando bem claro, tá, gente? O faixa preta, ele cuida do treino. Eu tô vendo muitas pessoas questionando o faixa, mas não é ele que finaliza o Ramon, né? É ele que passa a dieta. O faixa preta, ele acompanha apenas os treinos, beleza? Mas, e aí com tudo isso, o Aceto também, por sua vez, deu a sua resposta e eu vou mostrar aqui para vocês e depois a gente conversa sobre tudo isso, beleza? The box that sure you would question them, but I just gave my Brazilian resume to you, so you can, shove that down. Só explicando, antes desse trecho aqui, ele estava falando, né, sobre os atletas brasileiros que ele trabalhou, que ele finalizou, que ele ajudou e que tiveram ótimos resultados. Wherever he wants to shove it. Mostrou. Eu falei aqui todo o meu currículo para ele ir lá enfiar, né, naquele lugar. Não foi muito um gentleman, né? Não foi muito, mas vamos continuar um pouquinho aqui. My rant, so all the Brazilians can pick it up tomorrow and he can go on his little show with 8 million people and say how he's going to prep Ramon for the next show. Well, I don't think Ramon looked bad for the show. I don't know why. Maybe you can call Rafael because, he struggled the last 2 shows with his condition. I thought that Ramon looked good. I think that Mike Summerfield was great. I think he was a shocker in that classic physique lineup. I don't think, Bumstead was typical Bumstead. Urs, raised his game up a little bit. I thought his tan was pretty bad. But I thought that the top 4 were stellar. I mean, I don't think you can really criticize them. I mean, if as Ramon's coach, what would you like to have seen better on Ramon at this show? I would have seen the prejudging start Dave 30 minutes before or be 3 hours later. Because I was backstage with, I went backstage, I saw Matt Gregel there. I had like 4 people in the Classic. E pessoal, eu vou parar por aqui. E o que acontece? A situação é essa. O Aceto, ele falou, né, sobre todos os ótimos resultados que ele teve com os brasileiros. Falou que antes o Renato Cariani, quando eles estavam no mesmo time, digamos assim, ele sempre elogiava muito o Aceto, que para ele era o número 1, né? E até nesse ponto o Cris, ele não falou nenhuma mentira, né? Mas a questão é que eu acho que o Aceto entrou muito na pilha de alguns brasileiros, de alguns comentários, e ele acabou colocando ali numa posição mais defensiva, tanto que ele começa esse vídeo, para quem não sabe, é o podcast do Dave Palumbo, né? E ele começa falando assim, a gente vai falar sobre o resumo do Mr. Olímpia e algumas besteiras de fisiculturismo brasileiro. Ou seja, ele realmente está na pilha. Os brasileiros alugaram um triplex na mente do Cris Aceto. E o que nós podemos tirar de toda a situação, né? Ramon tá frustrado, obviamente, pelo resultado. O Cris Aceto com certeza também tá frustrado, porque ele com certeza queria que o Ramon chegasse no seu melhor, tá bom? O Renato Cariani, os brasileiros estão todos frustrados. E o Aceto muito incomodado por conta das críticas dos brasileiros. E aí vai se desenhando, vai se formando um clima terrível, né? E vem se começando a se desenhar uma quebra nesse time. Não por incapacidade, digamos assim, das pessoas envolvidas, porque apesar de vocês terem críticas a respeito do Aceto, pessoal, vocês precisam entender que ele é um dos melhores do mundo. Tá? Ele é um dos melhores do mundo. Henry Hambold hoje, atualmente, indiscutivelmente é o melhor preparador da atualidade, talvez até da história. Só que a gente precisa lembrar que entre o grande panteão de preparadores está o Henry Hambold, Cris Aceto, Chad Nichols. Esses caras são a nata quando a gente se fala de coach, que por conta de tudo isso que vem acontecendo começa a ser inviável, né? Talvez se tivesse todo mundo ficado num clima de poxa, na próxima vai, talvez eles iam continuar, mas agora a gente fica na espera de ver como que vai ser o desfecho dessa novela, tá? Eu acho que vale sim testar algo novo. Eu acho que de imediato o Cris Aceto, ele merecia ter uma nova oportunidade,
eu vi muitas pessoas falando, mas ele não se importa com o Ramon. Mas, gente, o que importa é o trabalho, sabe? E ele entregou o Ramon nas suas melhores versões, desde a sua estreia no Olímpia, depois pegando 2 vezes consecutivas o segundo lugar. Agora aconteceu um deslize, eles podem muito bem reajustar as coisas e voltar melhor, né? Mas eu acho que com tudo isso que aconteceu, acaba que forma um clima complicado de continuar essa parceria. Tudo vai depender de como será gerenciado essa crise. Eu vejo que existem muitas coisas a ser feitas, muitas decisões a ser tomadas. Eu acho que com toda essa situação atual que está formada, acho que vale sim um refresh, tentar algo novo, sabe? Porque talvez um novo recomeço seja algo interessante. Mas vamos ver, né? Não existem tantos caras melhores que o Chris Aceto. A verdade é essa. Você pode não gostar dele, mas não existem muitos caras melhores do que ele. Simples assim, sabe? E vamos continuar aqui, pessoal, sobre outras notícias, beleza? Vou falar sobre o Kaique Pro, que passou o final de semana com o seu preparador, o Sebastian. Ele mostrou ali algumas poses, mostrou um pouco do físico. Realmente o Kaique tá num condicionamento muito sinistro. Eu vi algumas imagens do Kaique mostrando suas pernas e os cortes estão muito profundos, rapaziada. O tamanho dos braços é aquilo que eu já havia pontuado. Eu acho que de frente o Kaique ainda precisa de mais volume, na minha opinião, beleza? Aqui no posterior, eu acho que já tá bem interessante para sua estreia na Classic. Eu acho que essas poses de lados vão ser bem fortes para ele nesse início, só que ele vai precisar de um pouco mais de volume, mas ele tem realmente um físico muito bom, braços excelentes. Para mim, ele vai ter um dos melhores braços da categoria, né? Mas algo muito promissor, ele treinando aqui, ó. É um nível de maturidade muscular muito bom, né, cara? Ele vai conseguir trazer isso para Classic, vai ser um nome muito interessante. Eu vejo que algumas pessoas têm colocado expectativas muito altas dele, sabe? 2025, eu vi comentários nesse sentido, 2025 o Kaique vai vencer a Classic no Mr. Olímpia. Cara, calma, torcedor, vamos torcer. Acho que ele pode ser sim um cara muito sinistro, mas pode estrear, cara, fazendo algo fenomenal, mas vamos com calma, porque se ele não corresponder a essas expectativas que são muito altas, aí ele vai ser um merda, aí ele não presta, aí ele é fake, atleta de Instagram. Então, cara, vamos com calma, beleza? Mas é um físico muito interessante. Vamos aqui para as últimas notícias. Samson Dauda confirmado no Arnold Ohio, ele que é o atual campeão. E algumas pessoas eu vi comentando, né, sobre ele não precisar fazer essa competição, porque caso ele perdesse, seria algo muito ruim para a imagem dele, né, para como ele seguiria rumo ao Mr. Olímpia. Só que o Samson, ele é um cara que compete muito, e talvez mudar a estratégia dele agora que ele venceu, talvez seja um problema, né? Porque pensam, todo ano ele vem ali competindo bastante, aí agora ele vence e aí você muda a estratégia, talvez aí esteja o problema, sabe? E aí então fica aquela dúvida, será que vale a pena ele descansar? Será que vale a pena ele continuar fazendo o que ele estava fazendo, que é competir bastante todos os anos? Na minha opinião, eu acho que vale a pena, já que o volume não é um grande problema para ele, não é mais um problema, eu faria o Arnold, focaria no off-season para trazer umas dorsais melhores, e aí, se necessário, compete ali antes do Olímpia, mas só isso. Acho que não faria muito mais shows do que isso, pensando no que ele já vinha fazendo nos outros anos, porque realmente a estratégia que os Mr. Olympias costumam usar é não competir em mais nenhum lugar antes do Mr. Olímpia, né? Óbvio. Só que isso seria uma mudança drástica na estratégia do Dauda, então eu acho que vale a pena continuar, e fora que o Arnold vai dar um cheque de $50 mil, né? Ele acabou de ganhar $600 mil, agora ele vai ganhar $500 mil no Arnold Ohio, caso ele vença, que ele vai chegar como grande favorito. E outro cara que vai competir no Arnold vai ser o Andrew Jacked, que fez uma declaração falando que ele ficou triste, ficou insatisfeito pelo que aconteceu. Para quem não assistiu o Mr. Olympia, assim que ele entrou para apresentar a sua apresentação individual, os atletas eles escolhem uma música para tocar e ele entrar e fazer a coreografia nas finais. Mas infelizmente colocaram errado a música, e aí tentaram corrigir, aí no meio ele
tentou fazer, vou posar com essa aqui mesmo. Aí no meio da coreografia mudaram a música, então foi realmente lamentável o que aconteceu. E ainda mais com um cara que costumeiramente sempre apresenta as ótimas coreografias. Então, logo com o cara que se dedica a fazer uma boa apresentação, foi em que aconteceu esse erro. Talvez se fosse com qualquer outro atleta, talvez realmente não se importaria, faria a mesma coreografia e pronto. Mas o Andrew, que é um cara que sempre traz boas apresentações, infelizmente aconteceu isso, e ele falou que vai competir no Iron de Ohio para apresentar isso que ele, infelizmente, não conseguiu mostrar no Mr. Olympia. Então, muito bom. Esse Iron de Ohio promete ser um dos melhores dos últimos anos. A gente vai ter o atual Mr. Olympia, vamos ter o Andrew Jacked, que é um cara muito impressionante. Não duvidaria se Hadi ou Derek aparecessem por lá para tentar vencer o Dauda, né, e meio que se potencializar para o Mr. Olympia, porque se o Derek Lunsford chega muito bem e por acaso vence o Dauda, cara, o nome do Derek vai ficar muito em alta o resto do ano como um dos favoritos a vencer novamente. Então pode ser uma estratégia diferente. Então imagina um lineup que quase com o top 5 inteiro do Mr. Olympia no Iron de Ohio, seria histórico, né? Fora na Classic também, que talvez a gente vai ter o Ramon, não sei se Earth e Mike Summerfield vão, mas vai ser muito interessante também. O Arnold costumeiramente sempre atrai muito os holofotes, então vamos ver o que vai acontecer. O que vocês acham? Acham que o Dauda deveria fazer esse Arnold? Acham que o Ramon deveria fazer esse Arnold? Deixa aqui a opinião de vocês. Vejo vocês na próxima. Deixa um like, um comentário, se inscreva se você não for inscrito e vejo vocês na próxima. Valeu!